assento, dando um glória a Deus aí, né, igreja? Porque se a gente está falando do Espírito Santo de Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos sempre. Meus queridos, esse texto que nós lemos é muito conhecido, sim ou não? Todo culto, no final ali, os pastores impetram a bênção apostólica. E essa bênção, queridos, ela é chamada assim porque ela foi escrita ali pelo apóstolo Paulo, quando ele encerra essa segunda carta aos Coríntios. Ele coloca essa bênção, que também é conhecida como bênção trinitariana, justamente porque ela é uma bênção completa, e talvez por isso ela tenha se tornado tão popular, porque ela resume, né, aqui o Evangelho, ela é um resumo do Evangelho sobre os redimidos. Enquanto a gente tem aqui a figura do amor de Deus, o Pai, que é aquele que planeja o plano de salvação, Ele que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Ele fala da graça do Senhor Jesus Cristo, essa graça que é o motivo da nossa salvação, que foi alcançada ali pelo Filho de Deus, derramando seu sangue ali naquela cruz do Calvário. E ela fala da comunhão do Espírito Santo, aquele que foi nos dado para nos ajudar a continuar essa boa obra. É o Espírito Santo que aplica essa obra da salvação. E aqui nesta bênção, meus queridos, a gente vê claramente a presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E embora, queridos, a gente não tenha na Bíblia Sagrada esse termo, Trindade, se você procurar você não vai achar. Embora você não tenha isso expressamente ali, esse termo que quer dizer três unidades, trindade, ela traz uma verdade acerca daquilo que a gente entende e professa acerca de um nosso Deus. Cremos um Deus único que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa realidade, ela é evidenciada por Jesus, quando ele declara ali para os discípulos, lá em Mateus 28 diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, não são três deuses, tampouco é um Deus que se manifesta de três formas. Não, é um único nome, uma única essência revelada em três pessoas. E isso, queridos, é complicado de entender, né? Não, sim ou não? É um mistério profundo. Talvez o maior que a gente encontre aqui na Bíblia Sagrada, diante de tantos outros. Porque ao longo dos anos, a gente vê as pessoas tentando explicar a Trindade, mas nenhuma dessas explicações, ela na verdade traz ali a completude do que a Trindade representa. Eu, por exemplo, quando tento explicar para os meus filhos o que é a Trindade, eu falo: meu filho, é como se fosse um triângulo. Você vê um único triângulo, mas ali você tem três arestas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Outras pessoas gostam de fazer uma analogia com o Sol, né? O Sol, ele é ali, é a fonte de luz, a fonte daquela energia que é Deus Pai. A luz que a gente vê é como a materialização do Filho de Deus, Jesus Cristo, e o calor que a gente sente, o Espírito Santo. São ilustrações, queridos, que as pessoas usam. Outras pessoas usam a água como exemplo, né, que se apresenta em três formatos. Mas você consegue observar que nenhuma dessas, ela traduz a essência da Trindade, de um único Deus, que é três. Entende? Não é três deuses, também não é um único Deus que se manifesta de três formas. É difícil de entender. Mas isso nos ensina, queridos, já de imediato, uma humildade espiritual.
Porque tem coisas, queridos, que nós realmente não vamos conseguir compreender acerca de Deus. Tem coisas que elas excedem a nossa compreensão. A própria Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. E a gente precisa crer que a gente não vai entender tudo, mas aquilo que Ele revelou é suficiente para a gente ter um relacionamento com Ele e ser agraciado pela salvação. E quando a gente entende, queridos, esse conceito da trindade, de um Deus trino, a gente entende que o Espírito Santo de Deus, Ele é a terceira pessoa da trindade. E com isso a gente já vai afastando várias compreensões equivocadas sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele não é uma força. O Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é apenas uma manifestação de Deus. E você percebe como quantas e quantas vezes a gente trata o Espírito Santo assim? Quantas e quantas vezes a gente trata o Espírito Santo como uma energia espiritual, como se fosse um botão que a gente apertasse para poder se ligar com o alto. É ou não é verdade? Às vezes a gente trata o Espírito Santo como algo que a gente usa para se ligar com Deus, mas o Espírito Santo não é, gente, algo que nós podemos usar. Ele é uma pessoa para nós nos relacionarmos. E sendo uma pessoa, queridos, a gente se depara com uma pessoa que a Bíblia nos mostra que tem vontade, uma pessoa que fala, uma pessoa que ensina e uma pessoa que nos guia. Lá no livro de Atos, a gente vai ver o Espírito Santo falando claramente aos discípulos, como lá em Atos 13, verso 2, que diz assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Foi uma fala clara do Espírito Santo aos discípulos, dando uma orientação sobre quem eles teriam que apartar ali para o ministério. A gente também vai encontrar ali, no Evangelho de João, um versículo que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Olha aqui o verbo: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. É a pessoa da Trindade que está conosco todos os dias e que nos faz lembrar as palavras que foram ensinadas por Jesus. E ainda, lá no livro de Atos, a gente vê o Espírito Santo manifestando a sua vontade. Atos 16 conta que Paulo, em determinado momento, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Depois que ele foi impedido de pregar a palavra na Ásia, o Espírito Santo, ele se direcionou para ir para Bitínia, e ali também o Espírito Santo o impediu, porque não era a vontade de Deus, Espírito Santo, que eles se dirigissem até aqueles locais. E olha como esse texto, gente, é curioso, porque se a gente pensa em algo como eles estavam querendo fazer, pregar a palavra, a gente carnalmente vai pensar o quê? Pregar a palavra. É claro que é da vontade de Deus, sim ou não? Sim. Mas Paulo estava tomando uma decisão de ir para um lugar que não era o momento. Percebe como nas mínimas coisas a gente tem que pedir direção para Deus? Como nas mínimas coisas a gente tem que perguntar se aquilo é a vontade de Deus para as nossas vidas? Aqueles homens estavam bem intencionados em ministrar a palavra, mas não era a vontade de Deus que eles fossem para a Ásia naquele momento. E o Espírito então os direcionou para a Macedônia, e ali eles entregaram a palavra, e ali foi o momento deles cumprirem o ministério deles naquela hora. E eu quero dizer para você
meu querido irmão, que em todas as coisas você tem que criar esse hábito santo de perguntar para Deus, ainda que você ache que se trata de uma coisa certa, porque é o Espírito Santo de Deus, aquele que sabe todas as coisas, aquele que é onisciente, que vai saber os movimentos, os tempos. Ele conhece as circunstâncias e com isso Ele não só te direciona, mas também Ele te guarda e te livra em nome de Jesus. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo tem vontade. E como uma pessoa que é, o Espírito Santo também tem sentimentos. Lá em Efésios vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E a gente olha assim, tristeza. Tristeza é um sentimento tão comum a nós, sim ou não, igreja? É tão comum a nós. Mas a Bíblia aqui está nos mostrando que Deus também se entristece, que o Espírito Santo se entristece. E quem é que deixa de triste, igreja? Fala assim, levanta a mãozinha, diga assim: sou eu. Somos nós, queridos, que temos essa habilidade de trazer tristeza para o Espírito Santo. O verso 31, ainda lá do capítulo 4 de Efésios, vai dizer assim: olha, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Você já parou para pensar, meu irmão, que toda vez que você fica irritadinho, toda vez que você não usa de domínio próprio, que você dá lugar à carne, você está entristecendo o Espírito Santo? O texto fala de amargura. Todas as vezes que você retém aquilo que não era para reter no seu coração, você está entristecendo o Espírito Santo. O texto fala de blasfêmias, gritarias, malícia. São comportamentos que trazem tristeza. E esses comportamentos, queridos, eles se manifestam na nossa vida nas mínimas coisas. Sabe quando a gente está lá no trabalho, e aí começa aquela roda ali, que começa um zum zum zum, começa uma fofoquinha, você ia passando, já entra na roda, já fica, quando vê já está participando ali do disse-me-disse. A palavra do Senhor diz que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Esse lugar não é para nós. E você percebe que você pode até ter começado o dia muito bem em comunhão com Deus, mas à medida que o dia evolui e você vai vacilando com seus pensamentos, com a sua fala, com seus comportamentos, se envolvendo ali onde não deveria no trabalho, nós estamos causando tristeza no Espírito Santo de Deus. E ainda assim, queridos, não para por aí. Às vezes você está quietinho, lá na sua casa. Aí você pega, abre seu celular, começa a ver ali sua rede social, e o algoritmo sabe que tu é crente, então ele manda altos vídeos para você de crente. E aí, quando você vê, você está se deparando ali com um vídeo que está brincando com o Espírito Santo. Como é que você acha que o Espírito Santo se sente quando você se detém ali e começa a dar uma risadinha? A irmã Giovana não pode nem brincar mais. Estou falando de brincadeira, gente. Vocês sabem que tem coisas que são ofensivas, que são desrespeitosas, que ofendem a santidade de Deus. Como é que você acha que o Espírito Santo se sente quando nós temos esse tipo de comportamento? Ele se entristece, igreja. E como nós dissemos há pouco, ele se entristece. São os outros que entristecem, não. Sou eu que entristeço o Espírito Santo. É você que entristece. E Tiago também vai nos mostrar
que esse mesmo Espírito Santo, ele é zeloso para conosco. E o texto vai dizer assim: ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Olha aí outro sentimento do Espírito Santo: ciúmes. E eu confesso para vocês, irmãos, que durante muito tempo eu tive dificuldade de entender esse texto. Porque normalmente a gente associa o ciúme a algo negativo, sim ou não? A gente vê as manifestações ali exageradas, coisas que passam do limites, até doentias. Então a gente associa o ciúme a algo negativo. Mas o ciúme, ele é uma reação de proteção quando se identifica uma ameaça a um relacionamento que você valoriza. Então toda vez que você se depara com uma situação em um relacionamento que você valoriza e que você se sente ameaçado, o ciúme, ele aparece. E aí, se você se sente ignorado, se você se sente preterido, ou até mesmo desvalorizado, esse sentimento, ele nasce, ele brota. Então, você vai ter ciúmes do seu esposo, da sua esposa, ciúme dos seus filhos, ciúme de amizade. Toda vez que você se sentir assim, o ciúme aparece. E olha só que como o Espírito Santo, que é uma pessoa, com ele também não é diferente. É assim que o Espírito Santo se sente todas as vezes que nós o preterimos. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de você. Todas as vezes que você faz escolhas que não o valorizam. O Espírito Santo sente ciúmes de você todas as vezes que você, ao invés de gastar tempo com ele, diz: não, prefiro gastar tempo com outra coisa. Nós provocamos ciúmes nesse Deus que é zeloso para conosco. E sabe, meus irmãos, quando a gente se depara com todas essas características de uma pessoa no Espírito Santo, alguém que fala conosco, alguém que externa a sua vontade para conosco, alguém que tem sentimentos nesse relacionamento com ele, a gente tem muito claro que se ele é uma pessoa, ele é alguém com quem nós devemos nos relacionar. Se para que você aceitasse a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo precisou agir na sua vida, te convencendo do pecado, te convencendo da justiça, te convencendo do juízo. Se para que você reconhecesse a Jesus, né, como seu único Salvador, dizendo: não, Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo, dos pecados que eu cometi, e eu sei que Tu és o Cordeiro de Deus. Tudo isso só acontece quando o Espírito Santo age na nossa vida. Se para que nós aceitássemos Jesus como Cordeiro de Deus e o nosso Salvador, o Espírito Santo precisou agir. Eu posso afirmar com todas as letras, meus irmãos, que para você permanecer nesse relacionamento com Deus, você precisa se relacionar com o Espírito Santo. É impossível você continuar na caminhada cristã sem ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É impossível. E o Espírito Santo de Deus, nesse relacionamento, ele tem dois papéis cruciais, irmãos. O primeiro dele é nos consolar, e outro é nos guiar. A palavra vai nos dizer assim, que Jesus disse que rogaria ao Pai, e Ele mandaria outro Consolador, para que ficasse conosco para sempre. Outro Consolador, outro Consolador. Jesus cumpriu o ministério terreno, mas antes de Ele não nos deixou sozinho. Ele mandou outro Consolador. E essa palavra,
Consolador, outro Consolador, essa expressão, que quer dizer o Paracletos, significa alguém, gente, da mesma natureza, da mesma essência, o que reforça aquilo que nós meditamos mais cedo sobre a Trindade, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são um, eles têm a mesma essência. E esse termo, outro Consolador, indica alguém, queridos, que nos assiste, que nos apoia, que nos fortalece, que nos suporta. A palavra diz que é esse mesmo Espírito que vai nos guiar em toda a verdade. Meus irmãos, imaginem que você está planejando uma viagem. Aí você escolhe um lugar que você acha muito bonito. E você fala assim, eu vou para lá nas minhas férias. Aí você vai, entra na internet, compra passagem, compra hospedagem, reúne a família, vai todo mundo para lá. Aí chegando lá, você, por conta própria, resolve conhecer ali o local e sai sozinho. Sai andando, viu na internet que tem um ponto turístico A, um ponto turístico B, e aí você sai caminhando, faz um passeio, vê, faz, né, ali aquele tour sozinho e volta alegre e satisfeito. Porque você conheceu ali o lugar que você achava bonito, porém você volta de lá com uma visão superficial daquele lugar. Aí quando é no outro ano, você fala assim, nossa, eu gostei demais, eu vou voltar lá. Aí você vai e organiza férias de novo para o mesmo lugar. Só que dessa vez, você fala assim, vamos contratar um passeio com um guia turístico para nos orientar aqui na cidade? E aí você contrata um guia. E aí o guia começa a levar você pela cidade. E aí no começo você até passa pelos mesmos lugares que você foi. Só que aí aquele guia vai trazendo para você elementos históricos daquele lugar. O guia vai explicando, olha, aqui foi que aconteceu tal coisa, aqui aconteceu isso, esse lugar existe aqui por causa disso. E aí o guia vai te mostrando, né, elementos culturais ali da cidade, características daquela comunidade. E aí, por dar no momento, o guia vai e fala assim, não, agora nós vamos em tal lugar, você já conhece? Não, não conheço. E aí te leva em lugares ali que só o guia sabe, só ele te leva. E aí você volta e fala, nossa, conheci mais esse lugar. Agora eu consigo conhecer isso aqui com um pouco mais de profundidade. É assim na nossa viagem, da nossa caminhada cristã. É do mesmo jeito. Se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, você pode até aceitar Jesus, porque Ele já está em você, Ele fez ali uma boa obra, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você não cultiva esse relacionamento, você vai andar por aqui e vai ter apenas uma visão superficial do que é a vida cristã. Só tem, queridos, que quando a gente fala de ser cristão, a superficialidade cobra um preço alto. Você não tem raiz. Com superficialidade, qualquer vento te derruba. Quando você anda em superficialidade, você se torna um convencido do Evangelho e não um convertido. Por outro lado, quando você cultiva um relacionamento com o Espírito Santo, aí as coisas são diferentes. Aí o cenário muda. Porque você pode até dizer, nossa, a Bíblia parece difícil para mim. Mas você começa a orar, Espírito Santo, me ajuda a entender a revelação da tua palavra. E aquele texto começa a saltar diante dos teus olhos, trazendo a revelação que o Senhor tem para a tua vida.
Às vezes você já leu até muitas vezes o mesmo texto, mas naquele dia que você precisa de uma resposta, o mesmo texto fala contigo diferente, porque o Espírito Santo está guiando você em toda a verdade. Quando você se relaciona com o Espírito Santo, até orar fica mais fácil, queridos, porque muitas vezes a gente se sente tão quebrado, tão frágil, que a gente não tem palavras para expressar para Deus. Mas a Bíblia diz que é esse mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos assiste na nossa fraqueza. É o Espírito Santo. E é esse relacionamento com o Consolador, com o nosso guia, que vai trazer e produzir em nós raízes. É esse relacionamento que vai nos fazer ser maduros. A maturidade cristã, ela passa por esse relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito, ele tem um fruto: amor, paz, alegria, gozo, longanimidade, domínio próprio. A nossa natureza, ela vai sendo mudada a partir do momento que nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Nenhum de nós, queridos, sozinho consegue ser pacífico, não. Nenhum de nós sozinho consegue dominar a si mesmo. Não. Tudo isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Mas para que isso aconteça, a gente precisa cultivar esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Mas o que acontece na prática é que muita gente conhece o Espírito Santo, sabe quem é. Às vezes você está aí sentado me ouvindo e vai dizer assim: pastora, não me falou nada de novo, tudo isso aí eu já sei. Eu sei que Ele é a terceira pessoa da Trindade, eu sei que Ele tem vontade, eu sei que Ele fala, eu sei. Mas não adianta conhecer, se você não dá liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. É a mesmíssima coisa de você estar doente. Imagina que você está com gastrite. Aí você tem lá na sua casa lá aquele antibiótico horroroso de gastrite. Quem já tomou sabe que aquilo é horrível. Está lá. Aí você sabe que o remédio está lá. Você tem um remédio à disposição. Mas você, por um motivo ou outro, fala assim: não vou tomar. O que adianta? Absolutamente nada. Você vai continuar doente. Se você tem um remédio e não toma, ele não vai fazer efeito. Da mesma forma, se você apenas conhece o Espírito Santo, como Jó falava antes: eu só te conhecia de ouvir falar. E ele precisou passar por um vale para poder dizer: mas agora os meus olhos te veem. É um relacionamento. E isso se conquista cultivando todos os dias. Todos os dias. Não existe casamento que viva de passado. Não existe amizade que viva de passado. Não existe. Ah, porque a gente fazia tal coisa. Ah, porque a gente costumava ir não sei o quê, mas hoje em dia não faz mais nada, não cuida. O que acontece? O relacionamento vai se afastando, vai esfriando. A intimidade, ela vai se perdendo. É um remédio que você precisa tomar.
o Espírito Santo. Você precisa cultivar. Eu me lembro, quando eu acho que eu tinha assim uns 2 anos de evangelho, que tinha aceitado Jesus. E eu sempre fui uma pessoa assim muito racional. E quando eu estava na igreja e via sendo as pessoas batizadas com o Espírito Santo, eu falava assim, mas gente, como é que isso acontece? Esse negócio aí que o povo abre a boca e pensa uma coisa, fala outra. Essas línguas estranhas. Como é que é isso? A pessoa querendo compreender as coisas espirituais de forma carnal. Era eu. E aí eu me lembro que eu comecei a ler um livro. Acho que muitos de vocês conhecem. Chama Bom Dia Espírito Santo, do pastor Benihim. Quem não conhece, recomendo. E ali, meus irmãos, o pastor ele conta a história dele, como ele começou a se relacionar com o Espírito Santo. Tanto que o nome é Bom Dia Espírito Santo. Então ele vai contando que ele começava o dia, né? À medida que ele foi entendendo a necessidade de se relacionar com o Espírito Santo, ele falava, Bom Dia Espírito Santo. E ali ele começava a orar, a pedir a direção, e a pedir que o Senhor estivesse com ele. E aí ele foi crescendo no ministério, foi batizado, tal, aquela coisa toda. E aí eu entendi, para mim caiu uma ficha, de que o Espírito Santo era essa pessoa, para quem eu precisava dar bom dia. Não estou dizendo que você tem que dizer bom dia, literalmente. Mas da mesma forma que você, quando está com alguém em casa, você acorda, você fala com seu marido, você fala com seus filhos, cumprimenta, abençoa. Como é que você tem coragem de acordar num dia e não falar com o Espírito Santo de Deus? É coisa que se faz todo dia. E aí, meu querido, para mim, não demorou, acho que foi o culto seguinte, o pastor fez o apelo lá, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, fui lá para frente, entregou logo uma profecia para mim que quebrantou meu coração, pronto, batismo com o Espírito Santo, pronto. Acabou tudo aquilo, aqueles questionamentos foram embora. Recebi o batismo com o Espírito Santo, mas porque eu entendi que ele era uma pessoa que eu precisava. E outra, batismo com o Espírito Santo, a gente só recebe quando a gente pede da liberdade. Se você não quer, você não acredita, você vai receber nunca. Está esperando que o Espírito Santo venha aqui lá na tua cabeça. Pá! Não é assim não. Você tem que dizer, Espírito Santo, eu preciso ser revestido desse poder. Espírito Santo, eu quero. Desce uma língua dessa repartida como fogo aqui na minha cabeça. Você precisa pedir. Já fica a dica. Tem que querer. E sabe, meus irmãos, a gente precisa cultivar esse relacionamento todos os dias. Todo santo dia. E a gente vê, tem até um louvor que a gente fala assim, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, não tem, da Fernanda Brum? Você me perdoe, mas eu discordo. Porque o que mais a gente vê é gente que tudo que fala era no passado. Ah, porque eu cantava. Ah, porque eu orava. Ah, porque eu profetizava. Ah, porque eu falava em línguas. Tudo passado. Nenhum relacionamento vive de passado. E a gente precisa estar muito atento com isso, porque a mesma Bíblia nos exorta que quem está de pé, cuide para que não caia. E ninguém cai do dia para a noite. Não é um tropeçar aqui numa pedra para cair, pequeno, não. Isso é uma construção. Você vai se afastando. Você vai parando de ler a Bíblia, você vai parando de orar. Você vai parando de buscar a direção de Deus, você vai parando. Aí vai esfriando. E quando você se depara com a situação do pecado, já foi. Tem um versículo
Lá em Colossenses, olha o que diz esse texto. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que esse texto está nos avisando? Você está no mundo, você vive no mundo, e esse mundo ele vai tentar te engolir com esse sistema dele. O jeito de pensar do mundo vai tentar te influenciar. O jeito de viver do mundo vai tentar minar você, minar a sua fé. E ele diz assim, olha, não são só filosofias, mas vãs sutilezas. E vocês percebem como nos dias de hoje o sistema do mundo tenta nos influenciar com coisas sutis, são coisas pequenas, são coisas mínimas, mas que no final das contas, quando a gente não vigia, se tornam grandes. São como as raposinhas que a gente desconsidera, são pequenininhos, não fazem mal, algumas fazem, causam um dano terrível. A gente precisa do Espírito Santo, queridos, porque é Ele que vai nos mostrar onde está a cilada. Eu tenho certeza, queridos, que quando você está ali, todos os dias se consagrando na presença de Deus, chamando o Espírito Santo para a sua vida, pode vir a filosofia que vier, pode vir a sutileza que vier, o Espírito Santo da hora avisa você e te adverte, cai fora disso, que isso não é para ti. É o Espírito Santo que faz. Mas para isso a gente precisa ter sensibilidade espiritual. Ele fala conosco, mas se você não tiver sensível à sua voz, como é que você vai ouvir? A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Essa chama, ela precisa estar viva dentro de nós. Lá em Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. E a continuação desse versículo vai dizer assim, ó: mas o sacerdote, ele acenderá lenha todas as manhãs. Para que esse fogo, querido, do Espírito Santo continue ardendo na sua vida, essa chama continue acesa, você precisa colocar lenha. Ninguém vai fazer isso por você, não. No altar do teu coração, quem coloca a lenha é você. No altar do seu coração não adianta, pastor, ora por mim. Não adianta. É você que incendeia o seu coração todas as manhãs na presença de Deus. E eu te convido a ficar de pé aqui nessa noite. É você que incendeia esse coração. É você que é o responsável por restaurar essa comunhão. É você que é o responsável por dizer: Espírito Santo, eu preciso de você todos os dias da minha vida. Você é a pessoa que me guia, você é a pessoa que me consola, você é a pessoa que me orienta. Nós não subsistimos sem um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E nessa hora, meus irmãos, eu quero orar com você, aí onde você está mesmo. Mas eu quero que você não deixe para depois. O pastor falou mais cedo aqui. Quem sabe se essa não é a nossa última oportunidade? A gente não sabe a hora que Jesus vai voltar. A gente não sabe.
Não deixa para depois. Eu te convido a voltar hoje, a chamar o teu amigo Espírito Santo hoje, a restaurar essa comunhão hoje, a pedir que o Espírito Santo visite o teu coração hoje. Se você não falava em línguas estranhas há muito tempo, hoje é o dia de você abrir a sua boca e falar. E se você ainda não fala em línguas estranhas, esse mesmo Espírito, Ele está aqui. O Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, está aqui neste lugar. Só tem que abrir a boca, irmãos. Abra a tua boca e eu encherei. Abrindo a boca, você começa orando em português, e o Espírito Santo, aquele que age na espiritualidade, é Ele que vai enchendo e trazendo as línguas diferentes. Aleluias. Fecha teus olhos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher.